Olá, sejam todos bem-vindos ao 3,5, o podcast para quem gosta de carros da Fiat. O meu nome é Jacó Paes, eu sou editor de livros e fanboy da Fiat. Por aqui você fica por dentro da Fiat, semana sim, semana não, conferindo novidades da marca, eletrificação, análises, segredos, histórias, além da cultura do carro italiano, na qual estão inseridos os modelos da Fiat e também as marcas em seu entorno, reunidas sob o guarda-chuva da Stellantis. No episódio de hoje, eu recebo como convidado o especialista de produto responsável pelos maiores lançamentos da Fiat nos últimos anos, os SUVs Pulse e Fastback, além da implementação da Abarth no Brasil. Ele vai responder as perguntas que vocês fizeram no Instagram do 3,5 e falar sobre como é trabalhar na Stellantis, como nasce um carro e os desafios de envenenar a gama da marca italiana no nosso mercado. Vamos lá? Bem, como eu disse no episódio anterior, eu dividi o bate-papo com o Ricardo, da Fiat, para o episódio não ficar muito longo. Aqui vai a segunda parte da conversa. Se você perdeu a primeira, é só procurar nos apps de podcast, no YouTube ou acessar bit.ly/3,5podcast. A Fiat ficou muito tempo sem ter SUV porque tinha uma política da FCA de priorizar a Jeep nesse segmento. Eu queria saber como que você avalia essa política? No sentido da demora. A Fiat foi uma das últimas a ter SUVs no Brasil. Isso trouxe algum cuidado especial na hora de pensar nesses produtos? Teve que ter algum pensamento extra que de repente não deveria ter se eles fossem lançados antes? Vamos lá, eu acho que sobre essa política, eu acho que na verdade não foi uma política da FCA. O que acontece é que, como eu comentei, quando a gente está desenvolvendo os produtos, a gente quer ter todos os produtos e todos os produtos com todas as coisas mais inimagináveis do mundo. A gente pede cada coisa impossível aqui para o time da engenharia de design, viu? O que acontece é que, no fundo, a gente está numa empresa, a empresa tem um orçamento limitado, não é o Banco Central, e a gente tem que criar os produtos conforme o orçamento que a gente tem. Quando a Jeep começou a produzir carros no Brasil, ela estava num momento ali diferente da Fiat. A Fiat estava no momento ali de renovar a linha dela e de reforçar o segmento de picapes, né? Enquanto eles foram para o lado SUV, que é um DNA muito forte da Jeep, a gente primeiro foi lançar a Strada cabine dupla com 3 portas, depois a gente foi lançar a Strada com 4 portas, a gente renovou toda a nossa linha, né? Então a gente trouxe o novo Mobi, a gente trouxe o novo Argo, a gente trouxe o novo Cronos, a gente trouxe a nova Toro, todos carros inéditos. Então, enquanto eles estavam descobrindo o mundo do SUV aqui no Brasil, a Fiat estava renovando a casa. Tanto que hoje, se você vai numa concessionária Fiat, o nosso line-up de carros são todos carros novos, carros modernos, atuais. A marca renovou tudo que ela tinha. E aí, depois que a gente estava com tudo renovado, os nossos territórios onde a gente já atua bem consolidados, que eram os carros hatch, sedãs e picapes, aí a gente partiu para uma segunda etapa, que era o quê? Entrar em segmentos em que a Fiat ainda não atuava. Então, eu acho que foi um pouco assim essa questão de time mesmo, né? Não dá para a gente fazer tudo ao mesmo tempo, infelizmente. E para você, qual foi o maior desafio de ter participado do lançamento dos SUVs da Fiat? A gente tem uma questão que, para quem está de fora, talvez pareça importante, mas não sei se é, até por isso que estou trazendo essa pergunta, que são as comparações com, no caso do Pulse com Argo, no caso do Fastback com Cronos. O Fastback também tem as comparações com os SUVs coupés da BMW, né, que de repente pode ser considerado um elogio, dependendo do ponto de vista, mas isso acaba sendo realmente um desafio de verdade ou não? É uma coisa que fica restrita, que é uma bolha da internet e, na prática, não é relevante para a Fiat, né? Não está atrapalhando esses carros nas lojas em si. Dá até para fazer um gancho com a sua pergunta anterior, né? Primeiro foi entrar no segmento novo e ser uma das últimas a entrar nesse segmento novo. Justamente por a gente ter o portfólio extenso e
passar por esse processo de renovar ele todo, quando a gente chegou para fazer os nossos SUVs, a concorrência já estava toda aí. E hoje, se você observar, o segmento dos SUVs compactos é o segmento no Brasil que mais tem concorrentes. A gente está falando ali de cerca de 20 carros. Então é um segmento muito acirrado, porque são carros mais caros e, obviamente, se o consumidor está disposto a pagar mais, ele é mais exigente para gastar esse dinheiro a mais. Então, acho que o principal desafio foi entrar, por último, no segmento, sendo um segmento que tem muito player, muito competidor e uma competição acirrada, né, que a régua é muito alta. Foi justamente tendo isso em vista que quando a Fiat entrou no segmento, a gente entrou com os dois pés, né? Então, a gente entrou com o Fiat Pulse, que é um SUV mais compacto, geralmente para atender aquela pessoa que está vindo de um berrete, que está querendo dar um próximo passo ali na sua compra de carro, um SUV mais com aquela silhueta mais tradicional, né? Aquele carro com aquela traseira um pouco mais quadradinha, mais retangular, mas ao mesmo tempo o carro que ganhou o prêmio de melhor motor da categoria quando foi lançado, o motor 1.0 turbo, foi um carro que recebeu o prêmio de design aqui no Brasil. Se eu não me engano, foi o Museu da Casa Brasileira, deu o prêmio de melhor design. Foi Correto, né? Ganhou o prêmio de design, o Fiat Pulse. Ele ganhou também um prêmio internacional, né? O IF. Eu vou confessar para você que eu tô com dificuldade de lembrar de todos os prêmios, porque só em Fastback foram 12 ano passado. Os de Pulse que foram no ano retrasado eu já não lembro mais, Jacob. Sim. É muito prêmio para lembrar, o que é bom, né? O problema é bom, né? Ele é um carro que hoje ele é muito reconhecido pelas tecnologias, né? Então é um carro que tem o Fiat Connect Me, que é o carro conectado, eu consigo fazer vários comandos pelo celular, então se eu empresto meu carro para alguém, eu sei onde o carro está, eu vejo tudo ali em real time pelo celular. É um carro que eu consigo conectar a minha vida do celular nele, sem usar fio. É um carro que é cheio de tela, atrás do volante o meu painel é de tela, a minha central multimídia é com tela. Então ele é um carro que ele veio e ele deu um banho assim no segmento, em motorização, em design e equipamentos. Mas eu acho que o quarto pilar que eu queria falar do Pulse, que é segurança. Então é um carro que tem vários recursos ali semi-autônomos, então a frenagem automática, o alerta de saída de faixa. A gente chegou por último no segmento, mas a gente chegou com tudo. E aí o que a gente fez? A gente trouxe um outro SUV, um carro complementar dentro dessa gama de SUVs da Fiat, que foi o Fastback. Que dentro dos SUVs compactos aqui do Brasil, a gente foi o primeiro a trazer e a chamar dessa forma, de SUV coupé. E aí o carro também, foi um sucesso incrível de vendas, né? A pré-venda dele foi um show, o carro foi super bem recebido pelo mercado, também ganhou vários prêmios, ganhou o prêmio de design, ganhou o prêmio da motorização a 1.3 turbo 270, é um carro também que é mega completo desde a versão de entrada, ainda tem os recursos de segurança semi-autônomos, tem o freio de estacionamento eletrônico, que é super cômodo, que é uma coisa que poucos no segmento têm, né? Então, a gente veio mais uma vez e a gente foi, assim, muito assertivo com o carro. Então, o Fastback, assim como o Pulse teve os acertos, o Fastback também teve os acertos de design, mas para um outro público, design de SUV coupé. Também teve uma performance muito elogiada, mas também para um público que gosta mais de alta performance de aceleração. Trouxemos o motor da Abarth para ele. E também um carro cheio de segurança e conectividade e tecnologia. Quando a gente compara os nossos dois SUVs hoje com a concorrência, a gente vê que os nossos carros estão bem na frente na entrega de valor para o consumidor, né? Você estava falando justamente do sucesso, né, do Fastback e do Pulse, que foi inclusive uma das perguntas que eu recebi, se o Fastback estava vendendo bem. Imagino que sim, né, você já falou isso. Mas eu fiquei curioso também no caso do Pulse, o que aconteceu depois da chegada do Fastback? Vocês avaliam que o desempenho dele continua dentro do esperado ou não? Até teve uma mudança, né, um pouquinho maior na linha 2023-23, com o fim da versão Drive Turbo e também uma simplificação dos equipamentos da Audas. Isso seria um reflexo da chegada do Fastback? Como que esses dois SUVs estão convivendo agora? Os dois SUVs, eles são muito complementares, né? Então, até quando você pega a faixa de preço ali, eles atuam em faixas de preços bem distintas. As mudanças que o Pulse teve agora nesse último ano modelo dele
São mudanças que todo ano modelo a gente faz na nossa linha de carros, independente do produto. Tem muitos casos aí que a gente tira ou acrescenta uma versão conforme a gente observa a demanda por aquele produto ou as pesquisas indicam, né? No caso do Pulse foi muito isso. A gente colocou uma lista nova de opcionais para o carro, a gente mudou ali algumas versões, mas é um carro que ele atua numa faixa diferente do Fastback. O que acontece em muitos casos é que, às vezes, o consumidor que hoje tem um Fiat Pulse, às vezes ele tem como próximo passo de compra mudar para um Fastback. A gente viu muito isso. Assim como tem o contrário, né? Às vezes o cara do Pulse vai para uma estrada e vice-versa. Às vezes o cara que tinha uma estrada vai e compra um Fastback, a gente tem muito isso. E uma coisa também que a gente observa de bacana na Fiat é essa fidelização do cliente. O nosso cliente é muito fiel à marca. Ele muda o estilo de vida dele ao longo do tempo, então ele não tem mais filho, não precisa mais de um carro sedã para carregar tanta coisa no porta-malas. Ele compra um hatch compacto, mas ele continua na marca Fiat. Então, às vezes, o cara tinha um Cronos e ele vai para um Argo. Então, isso é muito comum. Até de geração para geração, às vezes, né? Que é o meu caso. Eu herdei dos meus pais. Exatamente. Também temos esse caso aí de a paixão pela Fiat ser de família, né? Beleza, então os SUVs estão dentro do esperado para vocês. Essa é a avaliação que a Fiat faz hoje em dia de Pulse e Fastback. Então sim. E agora, um pequeno intervalo para lembrar você que os episódios do 3,5 vão ao ar também no youtube.com/3,5 podcast, sempre no mesmo dia, mas um pouquinho mais tarde do que nos apps de podcast. Se você estiver ouvindo por lá, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações clicando no sininho. Assim você não perde os próximos episódios. Lá também vai estar todo o acervo do podcast, com episódios passados que valem ser maratonados, caso você ainda não tenha ouvido. Se você estiver ouvindo nos tocadores, clique em seguir no Spotify, no Apple Podcasts e no Amazon Music, ou em inscrever-se no Google Podcasts, ou ainda favoritar na Deezer. Isso ajuda o podcast a se manter relevante e ser encontrado por outras pessoas. E se você puder deixar uma avaliação, melhor ainda. Tem mais opções para ouvir, tá? É só acessar bit.ly/3,5 podcast para conferir e encontrar também posts especiais com conteúdo extra, além dos links para as referências citadas no podcast, incluindo episódios passados. E para conferir mais análises, novidades do dia a dia, fotos de carros da Fiat, segue lá o @3,5 podcast no Facebook e no Instagram. Recados dados, vamos voltar para o episódio. Um tópico que é um pouquinho chato, mas eu recebi acho que umas 2 ou 3 perguntas sobre ele. Eu também já tive alguns casos que me incomodaram, que é sobre o pós-venda da Fiat. Eu sei que é uma marca de grande volume, então não dá para cobrar um atendimento incrível, assim, super próximo de marca premium de luxo, e mesmo assim a Fiat vem melhorando bastante, né? Se a gente pegar, por exemplo, a pesquisa dos eleitos que a Quatro Rodas faz, eu lembro que um tempo atrás a Fiat aparecia, assim, lá no final, e no ano passado ela ficou em 4º lugar, ficou na frente até da Jeep e só perdeu para japoneses que tem um volume menor mesmo. Mas eu acho que é uma questão natural também, que haja uma cobrança um pouco maior para a Fiat conforme ela consegue fazer sucesso com carros mais caros, né, como todos esses que você citou. Como que vocês enxergam essa questão? O que a Fiat faz para continuar evoluindo no pós-venda e avaliar qual é a experiência que o público está tendo com os carros dela? Eu até tinha comentado lá atrás que a Fiat ela renovou toda a linha de carros dela antes dela passar para a próxima etapa, que era atuar num segmento inédito, que era dos SUVs, né? E depois que a gente fez toda essa renovação, uma preocupação muito forte que a marca teve, que a gente até chamou lá atrás de rebrand Fiat, foi não renovar somente os produtos como um todo, mas renovar os nossos pontos de venda, renovar os nossos sites, redes sociais, renovar o atendimento ao cliente no momento da venda, renovar o serviço de pós-venda. Então, se você observar, as concessionárias Fiat, elas mudaram a fachada delas, o layout interno, toda a imagem dela está nova e o serviço também foi todo modificado para melhor. Então, a gente bateu muito forte na tecla de treinamento. Os treinamentos de vendas e pós-vendas hoje na Fiat são constantes. E aqui a gente tem
tanto o treinamento online quanto o treinamento presencial. Então, hoje o atendimento da Fiat evoluiu muito por conta disso. Os treinamentos são realmente constantes. E aí no pós-venda, eu reforço que além das várias aulas que o time tem, a gente também leva eles para os centros técnicos em que a gente vai lançar um carro com motor novo. Antes desse carro ser lançado, todo o nosso time de pós-venda é treinado presencialmente, ele conhece esse motor, ele precisa saber mexer em tudo que o carro oferece. Então a gente tem um treinamento muito robusto hoje na rede Fiat. É um desafio porque é a maior rede de concessionárias do país, né? São mais de 500 concessionárias. Então imagina o tanto de gente que a gente precisa treinar constantemente. Mas o nosso time de treinamento é uma área muito forte aqui na Fiat, que cresceu muito com o tempo, que tem um trabalho contínuo, né? Eu acho que o diferencial da Fiat está melhorando cada vez mais nas notas de atendimento, seja de vendas ou de pós-vendas, é justamente o treinamento ser constante. Não é algo que a gente faz uma vez, lançamos o Fastback, a gente treinou toda a nossa equipe de vendas e pós-vendas para o Fastback, o trabalho está feito, não. A gente precisa treinar mais uma vez, porque às vezes a pessoa pode esquecer alguma coisa, entra uma pessoa nova naquela concessionária, um vendedor novo, um mecânico novo, um atendente novo. Então, o nosso trabalho de treinamento hoje é constante e muito forte, viu? A gente cobra muito a nossa rede por isso. Vamos então falar de coisa boa que é da Abarth, porque no ano passado a Fiat trouxe de volta a ela agora com status de marca, né? Então, espaços exclusivos, experiências ligadas ao mundo do automobilismo, um contato próximo com os clientes. O Matheus e o Antônio até foram convidados para andar no carro, que foi bem legal. Então eu queria que você contasse um pouco para a gente como que surgiu a ideia de trazer a Abarth de volta para o Brasil e qual que era o objetivo da Fiat com isso. A gente teve no passado algumas experiências pontuais com a Abarth no Brasil, né? Então eu vou citar uma aqui que foi o caso do Cinquecento Abarth. A gente importou algumas unidades de uns 15 anos atrás para os entusiastas de performance e de aceleração. A Abarth é mega conhecida lá na Europa, principalmente na Itália, né? Tem vários fã-clubes apaixonados. É uma marca que surgiu ali de um piloto de corridas, né? Então é algo muito verdadeiro, essa paixão pela velocidade, pela aceleração. E a ideia foi de realmente, dessa vez, ao invés da gente trazer um produto apenas para vender, a gente trazer a marca. E aí, trazendo a marca, a gente tem o produto fabricado aqui no Brasil, né? Que é o Pulse Abarth hoje, que é um carro esportivo de verdade, né? Eu acho que a gente teve muitas experiências aí na indústria automotiva nacional de carros esportivados, né? Que era aquele carro que tinha uma roda bonita, uns adesivos, um aerofólio ali bonito, e era isso. E o Pulse Abarth não. A gente teve essa preocupação de ter esse motor com alta performance, 1.3 turbo 270, de 185 cavalos, né? É o motor aí mais potente da categoria dos SUVs compactos do Brasil hoje. É um motor que ele também teve todo um trabalho de calibração especial, né? Então ele tem o modo Poison ali, que entrega toda essa cavalaria ali em muito menos tempo, e aí por isso o carro tem essa aceleração incrível aí para o segmento de 7,6 segundos. O 0 a 100. Além disso, também teve uma calibração de câmbio, das trocas de marcha mais rápidas. O carro tem uma suspensão toda exclusiva. E aí, com essa suspensão toda exclusiva, eu tenho um carro mais firme. Então, um carro ótimo de fazer curva. Além disso, ele tem rodas que foram desenvolvidas para ele, que são rodas que têm uma massa mais leve, né, justamente para melhorar ali a relação peso-potência do carro. Ele também tem pneus desenvolvidos para ele, que são pneus com uma gripagem maior, né, para o carro ter mais aderência ali e melhorar ali quando ele vai sair na arrancada, na retomada. Ele tem um escape realmente esportivo, que tem todo aquele som Abarth, né, o nosso time de engenharia ali trabalhou muito forte em cima do escape para ter aquele barulho típico da Abarth. Então o pessoal ia montando ali o escape, ia ali tanto com os aparelhos quanto com o próprio ouvido ali, vendo se estava chegando no som Abarth ou não. Nossa, e ficou delicioso, então assim, de parabéns mesmo. E é um barulho que realmente, que você tá na concessionária ali no showroom, você liga o carro da Abarth, só de ligar você já sente o ronco diferente, né? Não sei se você teve essa experiência. Sim, eu tive. Todo mundo começa a olhar pro carro assim, falando, nossa, caramba. Chama muita atenção, né?
Então ele é um carro realmente muito voltado para quem gosta de velocidade de aceleração. Ele é um esportivo nato, de verdade. Produto fabricado no Brasil. E além disso, quando a gente traz como marca, tem todas as outras experiências da marca. A gente tem, por exemplo, as concessionárias Fiat, que são concessionárias também credenciadas como Abarth. Eles têm uma mini concessionária Abarth lá dentro, então tem um showroom ali todo especial, com o escorpião da Abarth, com o escudo da Abarth. Tem ali um showroom que ele parece ali um grid de largada da Fórmula 1, né? Então ele traz toda aquela essência do automobilismo e da velocidade ali para aquele momento. Tem outras novidades aí que também vão chegar aí nesses pontos de venda da Abarth em breve. A gente não pode falar de estratégias futuras aqui na nossa companhia, mas eu já adianto que tem novidade chegando em Abarth aí. O vendedor Abarth teve todo um treinamento especial. Pra você ter uma ideia, o vendedor Abarth ele foi lá, dirigiu esse carro com o piloto, levou o carro ao extremo para a adrenalina que ele teve lá no autódromo de velocidade, ele poder transmitir isso para o consumidor no momento da venda. O site também, exclusivo da Abarth, a gente trouxe a marca agora em novembro do ano passado, é super recente, então ainda vai ter muita novidade dentro da Abarth aí para chegar, mas foi um trabalho muito especial isso que a gente fez com a Abarth aqui no Brasil. Olha, eu digo por todos que eu estou muito ansioso para ver as novidades. E aproveito aqui o gancho para parabenizar vocês realmente, não só por ter feito o Pulse, que a Abarth, que acho que é realmente um produto que muita gente fica falando, não é um Abarth de verdade, sei lá. Para mim, faria algumas modificações talvez aqui e ali, mas é um resultado incrível realmente. As pessoas acho que talvez não tenham dirigido, andado no carro, por isso estão falando isso. Mas é realmente um carro muito, muito incrível. E mais do que isso, parabéns também pelo reconhecimento da Abarth na Europa, porque durante todo o pré-lançamento eles repercutiram a chegada do Pulse como se fosse um modelo de lá também. E depois disso também na apresentação do 500e da Abarth, o Pulse foi mencionado. Chamou a atenção não só do CEO, né, do CEO da Fiat da Abarth que comentou, mas também do público. Tinha italiano falando que preferia o Pulse do que o 500. Então, eu acho que essa é uma prova do que a gente está falando aqui, não só de que o Pulse é um legítimo Abarth, mas também da importância que a Stellantis dá para o nosso mercado e da autonomia que vocês têm aqui no Brasil. Então, parabéns, imagino que você tenha ficado muito feliz com esse reconhecimento. Então, conta pra gente, né, como que foi ter participado desse momento todo, né, de lançamento lá, de reconhecimento da Abarth na apresentação que foi para toda a Europa, e qual que foi o maior desafio de ter implementado a Abarth no Brasil? Foi incrível mesmo, eu também fiquei muito feliz com esse reconhecimento. Acho que não só na apresentação global que a gente teve da Fiat e da Abarth lá na Europa, mas da própria imprensa, né? Então, saiu na imprensa europeia, na imprensa italiana, saíram em algumas revistas automotivas lá, comentários muito positivos sobre o Pulse Abarth, falando da relação peso-potência do carro, da aceleração dele, também dessa questão da preparação de suspensão, roda, pneu, escape. Então ele é um carro esportivo por inteiro e na sua essência. Fiquei muito feliz porque a gente tem muito essa preocupação aqui dentro da Fiat. Eu acho que da Fiat e da Abarth, quando eu comentei para você que a gente é muito apaixonado aqui pelo que a gente faz, então a gente sempre deseja entregar o melhor produto possível. E ali eu acho que foi um reconhecimento de que a gente entregou um produto de excelência mesmo para quem curte performance. Agora, sobre os desafios. Uma nova marca é sempre algo desafiador. Eu comparo o lançamento da Abarth no Brasil um pouco com o lançamento da Fiat lá em 1976 no Brasil. Então é uma marca que o consumidor generalista do Brasil ainda não conhece, é um produto novo, ele não sabe exatamente ainda a que essa marca veio, né? Então nem todo mundo sabe que é uma marca de carros de performance, uma marca esportiva, vinculada à Fiat. Então a gente está nessa fase de aprendizagem, então o público brasileiro ainda está conhecendo o carro, e aí por conta disso a gente sabe dessa responsabilidade que existe. A gente já tem algumas ações, e aí quando eu falo que vão vir novidades, então são novidades aí em vários pontos de contato com o consumidor. Então já fiquem ligados aí nas nossas redes sociais, justamente porque a Abarth vai vir com muita novidade aí para frente, não só de produto, mas de
de outras partes ali que são essenciais quando a gente fala do guarda-chuva de uma marca. E aí o desafio é um pouco esse, né? Ainda mais num país como o Brasil de dimensões continentais, né? O desafio de trazer uma marca nova é sempre muito grande. Todo o processo que a gente fez até agora, a gente teve uma receptividade muito positiva. Seja em primeiro lugar da imprensa, que foi quem viu o carro em primeira mão. Os jornalistas, quando dirigiram o carro no autódromo, eles ficaram impressionados mesmo com a aceleração, com a dirigibilidade esportiva que o carro tem de fato. E eles dirigiram o carro no autódromo de velocidade, seja pela nossa rede de concessionárias, né? Quando a gente mostrou o carro, quando a gente fez os treinamentos, todo mundo ficou muito surpreso positivamente pelo produto, seja também pelos clientes. Então, as pessoas que estão adquirindo o produto, as pessoas que estão indo na concessionária conhecer, fazer um test drive, todo mundo sai muito empolgado com o que o produto entrega, né? Como eu comentei mais cedo, o carro esportivo sempre foi muito aquela coisa de visual, né? De ser um carro bonitão, que chama atenção, que obviamente o Pulse Abarth tem isso de sobra, né? É um carro que não passa despercebido por lugar nenhum. Mas quando a pessoa liga um Abarth e acelera, ela vê que também é um carro muito diferente no modo de direção. Então, eu acho que construir uma marca é uma trajetória longa e complexa, mas a gente está no caminho certo com a Abarth. E, inclusive, eu devo dizer que toda vez que eu vejo a foto desse carro, eu preciso me segurar para não trocar o meu por um Pulse Abarth. Bom, eu acho que você tem que trocar aí e ter essa experiência, viu? Olha, você não vai se arrepender, Jacob, tenho certeza. Bem, vamos lá então. Última coisa, você já sabe dos planos futuros da Fiat, então eu tenho bastante inveja disso. E entre as perguntas que eu recebi, tinha muita gente perguntando sobre a chegada de híbridos e elétricos. Eu sei que você não pode falar sobre isso, sobre planos futuros, mas eu queria saber se você tem alguma mensagem para deixar para essas pessoas que perguntaram sobre o que vem por aí no futuro da Fiat. A gente não costuma falar de estratégias futuras, mas uma coisa que eu posso falar é que vai vir muita novidade ainda, seja aí independente da categoria ou do tipo de combustível dos nossos carros. A gente está preparando muita coisa boa para chegar, mas quando a gente fala em combustíveis, hoje a gente já tem o 500 elétrico à venda no Brasil, né? Que já dá muito match com essa forma de energia renovável, né? E é um carro que ele teve uma boa aceitação. Então, hoje a Fiat já tem um veículo elétrico à venda para quem deseja ter um Fiat de energia limpa. Claro que vão vir mais novidades também em relação a isso, mas hoje a Fiat já está incluída dentro desse segmento do mundo automotivo, já com os dois pés, que o 500 é um carro 100% elétrico. E é um carrão, né? Nossa, incrível. O pessoal tem muito esse estigma de que carro elétrico não tem graça, né? Que o legal é o motor a combustão. Eu também sou muito entusiasta do carro a combustão, confesso, gosto muito, né, o barulhinho do carro a combustão, mas o carro elétrico ele também não deixa para trás quando a gente fala ali de aceleração, dirigibilidade, performance, como ele entrega ali toda a força dele ali no momento que você toca no acelerador. É um carro muito prazeroso de se dirigir e o 500 elétrico mostra isso, né? Acho que é uma diversão diferente, né? Elas são complementares. Por enquanto a gente ainda pode ter as duas, né? Vamos ver no futuro como que vai ser. Não, com certeza. Eu acho que a gente ainda vai passar por um tempo de transição muito grande, né? Acho que a gente vai conviver com as duas matrizes energéticas, pelo menos aqui no Brasil, por muito tempo ainda. O carro a combustão flex, o carro elétrico, o mercado aí também está vindo com novidades híbridas. Então acho que pelo menos aqui no mercado brasileiro a gente ainda está num período longo de transição. Então, mais uma vez, Ricardo, eu agradeço a sua participação. Tenho certeza que o pessoal vai gostar desse episódio. Muito, muito obrigado e até a próxima. Obrigado, Jacob. Foi uma honra participar. Um abraço e sucesso. Por hoje foi isso, pessoal. Me contem o que vocês acharam desse bate-papo e o que mais você quer ver aqui na nova temporada do 3,5. Obrigado, um abraço e até a próxima ou no @3,5podcast nas redes sociais.